Olá, primeiramente, parabéns por ter finalizado nosso módulo básico de Excel aqui da Dados de Ação. Agora que a gente já sabe criar planilhas no Excel e começar a analisar esses dados, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com essa tabela de dados que a gente já tem aqui, para que, com esses dados, a gente comece a saber que tipo de planilha a gente vai ter que fazer no futuro para ter melhores resultados. O que eu quero dizer com isso? A gente já tem um monte de informação aqui que pode ser analisado. Porém, baseado nisso aqui, você pode levar como base para uma próxima planilha que você vai fazer para alguma melhoria, por exemplo, ou para alguma outra análise. E é nesse ponto que eu quero dar um foco agora. Por quê? Eu acredito que no Excel a gente consegue fazer um monte de planilha legal, um monte de gráfico bonito, etc. Porém, se a gente não coloca isso para algum uso, se a gente não chega e utiliza essa informação para fazer alguma coisa que realmente vai fazer diferença, é um conhecimento que a gente não está utilizando da maneira correta. Então, para começar, vamos ver o que a gente tem aqui na nossa planilha. Olhando para a nossa planilha, a gente vê que nós temos informações a respeito de alguns carros que a gente está vendendo com valor de desconto. E o que a gente tem informação sobre esses carros? A gente sabe a cor deles e o ano. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender no que essa informação vai influenciar a nossa vida real, digamos assim. Ou seja, essa informação aqui tem qual impacto na minha loja de venda de carros, por exemplo. Bem, o que eu recomendo que a gente faça primeiramente? Vamos vir aqui em Exibir, vamos colocar uma nova janela, apertamos a tecla Windows e tecla para o lado, e depois a gente já tem as duas partes da planilha aqui na nossa tela. Por quê? Agora eu vou criar uma nova aba que a gente vai utilizar para analisar futuramente referente ao ano, ou seja, vai ser o nosso direcionamento. Primeiro, a gente vem aqui e escreve ano, que é a nossa coluna, e a gente começa a escrever embaixo que tipo de influência que essa informação tem em relação aos nossos carros. Por exemplo, a gente pode colocar aqui o consumo de combustível. E como nós estamos lidando com uma loja de venda de carros, a gente pode também começar a analisar qual que é o tempo que eu preciso para vender um carro. Nesse caso, a gente escreve aqui tempo para venda. Outra informação que a gente pode utilizar é a quantidade de vendas, ou seja, quantas vendas eu tenho referentes a apenas aquele ano. Outra informação que seria muito importante a gente ter registrado em alguma planilha seria quanto que eu estou gastando com despesas de garantia desses meus veículos referentes ao ano desse veículo. Ou seja, a gente pode colocar aqui o tempo até a garantia, os gastos com a garantia e a quantidade de garantias. Agora a gente vem, seleciona esse meu intervalo, eu clico aqui em Exibir, zoom na seleção e a gente já tem uma maneira mais próxima essa minha informação. Bem, agora a gente começa a pensar, essas informações aqui, elas realmente são importantes para mim? O consumo de combustível, ele pode ser um fator crucial para a sua venda do veículo. Se alguém quer comprar um veículo antigo que é do ano de 1995, por exemplo, e está muito preocupado em relação à questão de quanto combustível ele vai consumir, você pode ter esses dados em alguma planilha e mostrar se isso é ou não o que a pessoa está desejando. Agora, olhando de uma maneira um pouco mais administrativa, o tempo para venda. Bem, isso é uma questão que pode influenciar muito no seu negócio. E você não precisa aplicar apenas em carros. E esses conceitos que a gente está utilizando aqui, eles podem ser aplicados em qualquer setor que você esteja trabalhando. Até mesmo se você tiver o seu próprio negócio, você pode adaptar esse tipo de análise para a sua realidade. Então, concluindo, o tempo para venda é uma informação muito importante para que você comece a otimizar os seus negócios no futuro. A quantidade de vendas também é muito importante, principalmente porque nas próximas sessões do curso a gente vai entender como que a gente segmenta ainda melhor essa nossa informação. Ou seja, utilizando algumas fórmulas lógicas como soma C e conte C, a gente vai conseguir segmentar quantas vendas a gente está fazendo a cada ano de carro, qual modelo que vende mais, qual cor que vende mais, e por aí vai. Baseado nisso, você pode tomar decisões para o futuro. Por exemplo, se alguém tentar te vender algum veículo ou algum produto, isso depende muito da sua realidade e de como que você está analisando a sua planilha, você vai ter informações passadas a respeito do que vende fácil e o que não vende fácil. Então, caso alguém queira vender algum modelo de veículo, você já tem históricos que demora muito para vender, ou que, no final das contas, você não gostou daquele tipo de negócio porque acabou te dando muito problema, você teve que gastar muito dinheiro com garantia, ou apenas o seu lucro foi baixo. Então, essa segmentação que a gente vai fazer no futuro, a quantidade de vendas, com algumas segmentações, vai te ajudar muito a tomar decisões para o futuro do seu negócio que vão trazer mais eficiência do que se você tivesse tomado essa decisão sem nenhum auxílio de dados. O tempo até a garantia. Para isso, a gente vai precisar começar a utilizar datas na nossa planilha. A gente não tem, por exemplo, um registro de vendas aqui até o momento, mas eu já vou te ensinar como que você vai fazer um e como que a gente vai utilizar esse tipo de informação para que a gente consiga fazer esse tipo de análise. As outras duas opções, de gastos com garantia e quantidade de garantias,
também seguem a mesma lógica. Então, para que você comece a entender como que a gente pega, faz uma análise dessas e parte para outra planilha, eu vou começar a desenvolver uma aqui com vocês. Eu vou selecionar essas minhas linhas, que eu vou fazer análise posteriormente, vou dar um Ctrl C para copiar essa informação, vou criar uma nova aba e vou dar um Ctrl V. Agora, a gente já tem essa informação, eu vou dar um Ctrl C novamente, eu vou transpor essa informação aqui para baixo, vou deletar essa aqui de cima, vou ajustar as colunas. Agora que você já tem um objetivo, ou seja, você já sabe qual a informação que você vai ir atrás, que é o tempo de garantia, gasto com garantia e quantidade de garantias, a gente tem que ver o que a gente vai precisar anotar juntamente com essa informação para que a gente consiga, no futuro, referenciar. Ou seja, isso é um pouco complicado no começo, mas tenta entender da seguinte maneira. Quando a gente vai analisar por ano, uma informação que eu preciso ter em cada um dos registros que eu for fazendo é o ano. Porém, uma coisa que pode auxiliar a gente também é vir aqui e ver que a gente também tem a cor do carro e o modelo. Ou seja, eu posso analisar o que também pode dar garantia. Nesse caso, a gente sabe que o ano e o modelo são o que mais influenciam. A cor não é o fator decisivo. Então, o que a gente precisa anotar aqui é o ano e o modelo. A gente vem na nossa planilha, digita o ano, e uma dica que eu dou para vocês é, normalmente, se você aperta Enter, você vai para baixo da sua célula. Porém, se você seleciona ela novamente, aperta Tab, você vai para a direita. Isso facilita quando você vai preencher um cabeçalho. Agora a gente escreve aqui o modelo e pronto. Agora, para organizar um pouco melhor essa nossa tabela, eu vou selecionar, dar um Ctrl X, vou recortar essa informação e colocar aqui em cima para ser o meu cabeçalho. Eu vou formatar como uma tabela, selecionando esse meu intervalo, venho formatar como tabela, aqui na página inicial, seleciono o modelo, ele vai abrir essa aba aqui, minha tabela tem cabeçalhos, ok, e pronto. Agora a gente dá uma ajustada um pouquinho melhor aqui, dá um Ctrl e dá um Scroll para trás para a gente tirar o zoom, e a gente já tem as informações que a gente precisa começar a anotar para no futuro a gente começar a analisar essa informação em conjunto. Ou seja, esse tipo de informação, no futuro, pode começar a te ajudar muito nas decisões que você vai tomar em relação aos modelos dos carros e ao ano dos veículos que vocês estão comprando. Agora, algumas dicas que eu dou para você realizar o preenchimento dessa tabela. Bem, o ano do veículo ele não varia muito, ou seja, a gente vai precisar colocar um número de 4 dígitos, por exemplo, 2008, e pronto. Não tem muito como a gente fugir, colocar um ano 50.000, por exemplo. Porém, no modelo, é onde que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, porém, depois que você pega o jeito, fica bem fácil e você entende o porquê disso. Nessa parte de análise de dados básica, a gente não vai aprender como fazer uma validação condicional. Isso vem na parte intermediária do nosso curso. Porém, o que eu posso te adiantar é, você precisa escrever de maneira exatamente igual aqui e nessa sua outra aba. Por quê? O Excel ele vai pegar o que está escrito em uma delas e no futuro ele vai criar uma correlação se ele encontrar alguma coisa escrita da mesma maneira. Ou seja, se você vai pegar esse valor de MX3 aqui, que é o nosso modelo, você clica em modelo, você vem e escreve MX-3. Ou seja, esse é o nosso modelo. O que você também poderia fazer? Você pode vir aqui, copiar, clica na outra aba da sua planilha, botão direito, e você cola apenas o valor. Ou seja, esse valor aqui é exatamente o mesmo que esse, porém sem a formatação. Agora, o tempo da garantia, eu recomendo que você coloque dias. Por exemplo, nesse caso, a gente teve um tempo de 15 dias até a garantia. Aqui, em valor, você pode colocar R$2.000, por exemplo. E como ela não está formatada ainda como moeda, a gente seleciona toda a coluna, clica no símbolo de moeda aqui em cima, e já está tudo formatado, e a quantidade de garantias. Essa aqui é uma informação que é um pouco mais complicada de você mensurar. Nesse caso, ele pode ser a quantidade de vezes que a gente teve que mandar o carro para o conserto para que ele finalmente estivesse em condições que o nosso cliente pudesse utilizar ele. Então a gente coloca 2, por exemplo, e a gente já tem algumas informações aqui que no futuro podem nos ajudar a escolher os modelos do carro que a gente vai comprar. Agora eu vou fazer uma pausa nessa nossa aula para recapitular o que a gente está fazendo. Bem, o nosso foco aqui é fazer com que a gente agregue informação a uma planilha que a gente já tem. No caso, a gente tem essa aqui com o valor de venda, ano, modelo, etc. dos nossos veículos. Agora a gente tem que pensar no futuro. Como que a gente faz para que essa informação aqui, alinhado com outras abas da minha planilha, ou até mesmo outras planilhas que eu fizer, vão me auxiliar no meu futuro? Para esse tipo de interpretação, é bem importante que você tenha um conhecimento geral sobre o negócio. Tente expandir os seus conhecimentos sobre o local que você trabalha, como são os processos e sobre quais fatores influenciam o sucesso de alguma venda, por exemplo, ou até mesmo de todo o seu negócio. Quando você tiver essas informações,
você vai começar a ver o que você pode correlacionar na sua tabela. Ou seja, você vai ver numa planilha alguma informação que pode ser importante no futuro ou que você pode alinhar com outras informações para no futuro ter análises que vão ajudar você no seu negócio. Agora, continuando. Aqui eu já tenho as minhas informações referentes à garantia. E aqui embaixo está escrito planilha 2. Não é meu objetivo, eu quero colocar aqui garantia. Como que eu formato isso? Clicar duas vezes e escrevo garantia. Pronto, essa minha aba já está formatada com o nome de garantia. Se a gente vier para a planilha 1, que é onde a gente fez as nossas anotações, a gente pode vir e escrever anotações e pronto. Isso aqui vai fazendo com que você se organize mais facilmente no decorrer do seu dia a dia.